Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina de Teoria da Constituição e Direitos Humanos. Nesta aula, nós vamos adentrar em uma nova temática. Uma temática de cunho eminentemente filosófico, sociológico e político, mas que tem uma grande relação com a origem dos textos constitucionais. Nós vamos discutir nessa aula aquilo que nós denominamos de poder constituinte. Poder constituinte enquanto uma força motriz capaz de dar origem, capaz de fazer surgir o texto constitucional. Quando nós falamos sobre poder constituinte, afinal de contas, do que nós estamos falando? O que efetivamente é o poder constituinte? Essas e outras perguntas serão as que nós responderemos neste nosso encontro. Quando nós falamos de poder constituinte, é importante nós destacarmos que o poder constituinte ele se caracteriza por ser aquele poder, aquela força motriz que dará origem a um novo texto constitucional. É um processo que culmina com a elaboração de uma nova Constituição. Em regra, o poder constituinte ele é fruto de uma força motriz verificada na sociedade, que se manifesta no âmbito da sociedade, enquanto um povo detentor do titular da soberania e que dará origem a uma nova Constituição e a um novo Estado. Mas nós já vimos, nós já falamos em nossos encontros, que existe a possibilidade que uma Constituição ela seja fruto de um ato de imposição, de um ato de autoritarismo. Nós podemos estar diante de constituições que são outorgadas e que, portanto, são fruto da vontade de um grupo de detentores de poder ou de alguém que detém o poder e que, portanto, exerce através da força e impõe através do exercício da força a sua vontade. Obviamente que nós já tratamos aqui, já falamos sobre isso, que o desejável é que uma Constituição ela seja democrática e que, portanto, se trate de uma Constituição promulgada, fruto de um processo de reconhecimento da soberania popular, fruto de uma força motriz que se desenvolve no seio de uma sociedade e culmina com a elaboração de um texto constitucional, principalmente a partir da constituição de uma Assembleia Constituinte, que ficará responsável por elaborar o texto daquela Constituição. Então, é importante destacar que o poder constituinte, ele pode ser exercido e pode ser manifestado também por uma classe, grupo de pessoas ou um grupo dominante. O que nos fará ter, nesta hipótese, uma Constituição não tão democrática, uma Constituição que tenderá a ser uma Constituição autoritária ou pouco democrática. Quando nós falamos sobre o poder constituinte, é importante nós destacarmos que ele pode ser classificado de acordo com suas espécies, a partir de características específicas. Ao falarmos de poder constituinte, nós devemos lembrar que nós temos pelo menos as seguintes espécies de poder constituinte. Nós temos o poder constituinte originário, nós temos o poder constituinte derivado revisor, nós temos o poder constituinte derivado reformador, nós temos o poder constituinte derivado decorrente, e nós temos aquilo que se denomina poder constituinte difuso. E nós estudaremos, ao curso dos nossos encontros, cada um destes poderes constituintes e suas características. A primeira forma de manifestação do poder constituinte, que é o poder principal, é conhecida e denominada de poder constituinte originário. Mas, afinal de contas, o que é o poder constituinte originário? O poder constituinte originário é aquele poder que dá origem à primeira manifestação de uma Constituição em uma ordem jurídica. É aquele poder que vai constituir uma nova Constituição e, consequentemente, vai constituir um novo Estado.
é aquele poder que dará origem àquela nova ordem constitucional. Uma questão que é importante de ser debatida é acerca de como este poder constituinte é exercido e quais são os limites ao seu exercício. Uma vez que, no âmbito da doutrina, no âmbito dos estudiosos da ciência política e da teoria da Constituição, há profícuas discussões se este poder de constituir um novo Estado, este poder para inaugurar uma nova ordem jurídica, se ele seria juridicamente ilimitado ou se ele seria juridicamente limitado. O que significa isso? A pergunta que se faz é: um determinado povo ou alguém no exercício do poder, quando estabelece uma nova ordem, quando constitui uma nova Constituição e um novo Estado, ele está adstrito, ele está obrigado a respeitar alguma espécie de limite jurídico? Ele está aprisionado a uma ordem jurídica anterior? Ou o poder constituinte originário seria juridicamente ilimitado? A partir desta indagação, surgiram 3 importantes correntes de entendimento, correntes do pensamento. Alguns autores vão defender que o poder constituinte ele é juridicamente ilimitado. Ele não teria qualquer espécie de limitação. O poder constituinte seria soberano, seria um poder ilimitado e, portanto, não poderia sofrer qualquer espécie de limitação de qualquer ordem ou de qualquer natureza. Para uma segunda corrente do pensamento, o poder constituinte seria juridicamente limitado. Ele estaria limitado aos preceitos constitucionais básicos da ordem jurídica anterior. Estaria condicionado aos limites, alguns limites estabelecidos pela ordem pretérita. E, por fim, uma terceira corrente do pensamento, que é a adotada pelo Supremo Tribunal Federal e adotada pela maioria dos doutrinadores. De acordo com esta corrente do pensamento, o poder constituinte originário, ele é juridicamente ilimitado. Isso significa que quando se dá origem a uma nova Constituição, a um novo Estado, aquela nova Constituição, aquele novo Estado, ele não é obrigado a observar nenhuma norma jurídica, nenhuma limitação jurídica pertencente ao ordenamento pretérito, pertencente àquela ordem jurídica anterior. Mas, de acordo com essa corrente de pensamento, em que pese o poder constituinte originário ser juridicamente ilimitado, ele está sujeito a alguns limites de ordem social, econômica, cultural, religiosa, histórica e, em especial, pela necessidade de respeito aos direitos mínimos à pessoa humana. A garantia dos denominados direitos humanos, como vida, liberdade, igualdade, propriedade e outros direitos humanos consagrados no âmbito internacional. E por que isso? Porque, para esta corrente do pensamento, guiados pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, é impossível nós termos um Estado em que não haja garantia de direitos humanos. É uma exigência mínima para que um Estado seja reconhecido na ordem internacional, que ele assegure aos indivíduos, que assegure àqueles que estejam sob a sua jurisdição, um conjunto mínimo de direitos e garantias fundamentais. Quando nós falamos que o poder constituinte é juridicamente ilimitado, mas está sujeito a limites de ordem social, econômica, cultural e religiosa, o que nós estamos reconhecendo
é que o poder constituinte ele acaba sendo um reflexo daqueles valores, daqueles anseios, daqueles objetivos que são cultuados no âmbito de uma sociedade. Então, obviamente, sociedades mais liberais terão constituições mais liberais. Sociedades mais conservadoras terão constituições mais conservadoras. Sociedades em que a religião faz parte da constituição moral, este Estado, esta Constituição, tenderá a assimilar boa parte dos preceitos religiosos. E isso ocorre também no que diz respeito aos aspectos sociais, econômicos, históricos e culturais. Afinal de contas, esses elementos vão interferir diretamente nas tomadas de decisão a serem conduzidas por este povo. E serão influenciados, portanto, por esse conjunto de pré-compreensões que este povo carrega consigo. Mas importa destacar: o fato do poder constituinte originário ser juridicamente ilimitado significa, portanto, que ele não é obrigado a sequer a respeitar direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos, a coisa julgada. Uma nova Constituição não é obrigada, por exemplo, se caso nós tivéssemos uma nova Constituição, ela sequer seria obrigada a garantir direitos que são assegurados por esta Constituição atual. Eu poderia ter uma nova Constituição em que o direito de liberdade não fosse assegurado, em que não houvesse a garantia da liberdade de crença e religião, em que não houvesse a garantia da liberdade de expressão, em que a propriedade não fosse um direito fundamental. Seria possível? Sim, perfeitamente. Porque nós acabamos de estabelecer, nós acabamos de dizer aqui que o poder constituinte originário, ele é juridicamente ilimitado e, portanto, não se sujeita a qualquer limitação jurídica estabelecida pela ordem constitucional pretérita. Agora, o poder constituinte originário ele também pode se manifestar de duas formas. Ele pode ser classificado em poder constituinte originário revolucionário, que é aquele poder constituinte que vai ser fruto, que vai promover uma ruptura com uma ordem jurídica anterior, como aconteceu no Brasil em 1988. Veja, nós tínhamos uma Constituição anterior. Nós tínhamos no Estado brasileiro o ato institucional número 1. Nós tínhamos no direito brasileiro a Constituição de 1967. Nós tínhamos toda uma ordem jurídica pretérita. Quando vem a Constituinte de 88 e cria uma nova Constituição, nós tivemos ali um momento de ruptura, um momento de rompimento com a ordem jurídica pretérita. E por isso, aquele poder constituinte, ele pode ser classificado como um poder revolucionário. Afinal de contas, deu-se origem a uma nova ordem jurídica em um processo de rompimento, em um processo de ruptura com a ordem jurídica anterior. Além disso, o poder constituinte pode ser histórico. E o que seria um poder constituinte histórico? O poder constituinte originário histórico. É aquele poder constituinte que funda, que cria a primeira forma de manifestação de um Estado. Esse poder constituinte histórico, ele ocorre de forma lenta e gradual e vai promovendo a criação de um novo Estado de forma gradativamente, a partir da própria evolução da sociedade. Foi o que aconteceu, por exemplo, no direito inglês. Primeiro a Magna Carta Libertatum de 1215, depois o Petition of Rights de 1648, depois o Instrument of Government de 1653, depois o Habeas Corpus Act, e assim sucessivamente. Aquela sociedade foi construindo de forma lenta e gradual a sua Constituição, a sua ordem constitucional. Obviamente que, se você parar para analisar,
você vai perceber que a Magna Carta Libertatum, de certo modo, ela representa uma ruptura, ela representa uma revolução, imposta pelos barões e nobres ingleses a João Sem Terra. Mas veja, ele não promovia a ruptura com o Estado anterior, e por isso aquele poder constituinte originário pode ser classificado como histórico. Como acontece naquelas hipóteses em que se descobre um novo território, se coloniza aquele novo território e se constitui ali um novo Estado, uma primeira ordem constitucional. Ali eu estarei diante de um poder constituinte histórico, um poder constituinte originário histórico. Então, que fique muito claro que a principal característica do poder constituinte originário é justamente o fato dele ser juridicamente ilimitado. Mas nós não podemos olvidar, nós não podemos nos esquecer que este poder constituinte originário, em que pese não estar sujeito a qualquer limite de ordem jurídica, ele acaba sendo condicionado, ele acaba sendo influenciado por valores culturais, históricos, religiosos e econômicos que sejam cultivados, que sejam compartilhados por aquela sociedade na qual aquele texto constitucional irá ser elaborado. Principalmente naqueles casos em que o texto constitucional é fruto de processos democráticos, em que se assegura o direito do povo, único titular da soberania, de participar do processo de elaboração do texto constitucional. Além do poder constituinte originário, nós temos uma espécie de poder constituinte que deriva do poder constituinte originário, que é chamado poder constituinte derivado. Por que ele é chamado de derivado, pessoal? Porque no poder constituinte derivado, o poder é apenas para promover alterações na ordem constitucional existente. E por este motivo ele é chamado de poder derivado, uma vez que a sua legitimidade, que os seus fundamentos e os seus limites são estabelecidos pelo poder constituinte originário. Então percebam que o poder constituinte derivado para revisar a Constituição, para reformar a Constituição, para elaborar as constituições estaduais, para modificar a interpretação da Constituição, todos esses poderes derivados, enquanto derivados que são, eles têm o seu fundamento de validade e os seus limites estabelecidos pelo poder constituinte originário. Daí porque chamá-los de derivados. Eles derivam do poder constituinte originário. Quando nós falamos de poder constituinte derivado, é importante nós destacarmos que nós temos algumas espécies. Nós temos o poder constituinte derivado revisor, nós temos o poder constituinte derivado reformador e nós temos o poder constituinte derivado decorrente. E além disso, nós temos ainda o poder constituinte difuso, que para muitos doutrinadores é uma espécie de poder constituinte derivado, uma vez que ele se encontra limitado pelo próprio poder constituinte originário. Vejamos aqui, então, o que significa cada uma das espécies do poder constituinte derivado. A primeira delas, pessoal, que nós vamos trabalhar é justamente o poder constituinte derivado revisor. Veja que todo e qualquer poder constituinte derivado ele é criado pelo próprio poder constituinte originário, que irá definir quem, quando e qual forma irá exercê-lo, estabelecendo, portanto, os seus limites. Os limites ao exercício dos poderes constituintes derivados estão, em regra, previstos nos artigos da Constituição, nas normas constitucionais. A primeira forma de manifestação, a primeira das espécies de poder constituinte derivado, é justamente o poder constituinte derivado revisor. O nosso constituinte, quando elaborou a nossa Constituição da República em 1988, ele tinha plena ciência, ele tinha plena convicção de que a nossa Constituição
em que pese ter sido elaborada com esmero, apesar de ter sido elaborada com cautela, foi uma Constituição criada em apenas um ano. Razão pela qual os debates tiveram que ocorrer de forma mais célere, de forma que não se teve muito tempo hábil para aprofundamento de algumas discussões. Então, o nosso Constituinte de 1988, ciente da possibilidade de que a nossa Constituição poderia conter contradições, omissões, lacunas, imprecisões terminológicas, poderia ser omissa em relação a alguns temas, o que o nosso Constituinte fez? O nosso Constituinte, lá nos artigos dos atos das disposições constitucionais transitórias, no artigo 3º, estabeleceu que 5 anos após a promulgação da Constituição, a Assembleia Nacional, o Congresso Nacional, iria se reunir em uma sessão legislativa unicameral, da qual participariam deputados e senadores, e eles deveriam discutir a elaboração e a aprovação de emendas de revisão. Veja que o objetivo das emendas de revisão era apenas fazer pequenos ajustes, pequenas retificações no texto constitucional, de modo a sanar omissões, contradições, de modo a preencher lacunas. Então, quando nós realizamos a leitura do artigo 3º, dos atos das disposições constitucionais transitórias, nós vamos perceber que ali está assentada a legitimidade do poder constituinte derivado revisor. E esse artigo 3º das ADCTs, ele vai estabelecer limites jurídicos ao poder constituinte derivado revisor. Limites esses que foram estabelecidos por quem? Pelo poder constituinte originário, pela Assembleia Nacional Constituinte de 1988. O que comprova, mais uma vez, que todo e qualquer poder constituinte derivado está sujeito a limites jurídicos, que são estabelecidos pelo próprio poder constituinte originário. Muitos historiadores, nós vamos encontrar na literatura jurídica, várias histórias que dão conta de que quando a Constituição foi ali debatida, discutida e aprovada e promulgada, já se tinha a consciência de que ela necessitava de alguns reparos. E foi isso que foi feito em 1993 para 1994. 5 anos após a promulgação da Constituição, o Congresso Nacional se reuniu em uma sessão legislativa unicameral, da qual participaram deputados e senadores, e eles votaram, pela maioria absoluta dos seus membros, algumas emendas de revisão. O que a gente percebe da leitura do artigo 3º? O artigo 3º vai trazer de forma explícita 2 importantes limites ao exercício do poder constituinte derivado revisor. O primeiro deles é o limite temporal, quando ele limita a reunião do Congresso Nacional em Assembleia Unicameral a 5 anos após a promulgação da Constituição. Então vejam vocês que o próprio Constituinte estabeleceu que apenas 5 anos após o advento da Constituição é que o Congresso Nacional se reuniria em sessão legislativa unicameral. E essa norma é uma típica norma constitucional de eficácia exaurida. Veja, o Congresso se reuniu, editou as emendas de revisão, elas foram aprovadas e depois disso, poderia o Congresso se reunir de novo em uma outra oportunidade para poder discutir emendas de revisão? Não. Porque o próprio artigo 3º estabeleceu um limite temporal, de acordo com o qual as emendas de revisão somente seriam editadas 5 anos após a Constituição, uma única vez. Então, as emendas que foram criadas, a que não foram criadas, não poderão sê-la
pelo poder constituinte derivado revisor. Mas o artigo 3º ainda traz alguns limites de ordem formal. Primeiro, ele estabelece que o poder de revisão será exercido pelo Congresso Nacional, que será o órgão competente. Segundo, ele estabelece que a reunião, as deliberações sobre as revisões deverão ocorrer em sessões unicamerais. O que significa sessões unicamerais? São sessões conjuntas. Deputados e senadores são chamados a participar desta sessão e todos eles têm direito a voto. E todos eles têm direito a se manifestar e a defender seus pontos de vista e suas opiniões. E nesta sessão unicameral, da qual participarão deputados e senadores, o voto deverá ser tomado pela maioria absoluta dos membros. Então veja que eu tenho aí 3 importantes limites. Ao dizer que o órgão competente é o Congresso Nacional, ao estabelecer que o procedimento será feito em sessão legislativa unicameral e ao estabelecer o quórum de votação de maioria absoluta. Aí, quando em 1993, 1994, houve a reunião do Congresso Nacional para discutir as emendas de revisão, surgiu um importante questionamento que foi levado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. E qual foi este questionamento? Alguns deputados e senadores começaram a se indagar, e juristas, obviamente, se o poder constituinte revisor poderia promover revisões em qualquer parte do texto constitucional e sobre qualquer matéria da Constituição, sobre qualquer conteúdo. E por que a indagação? Porque deputados, senadores e os juristas começaram a falar assim, olha, esse poder de reforma, que é o poder para editar emendas à Constituição e modificá-la, alterá-la em seu conteúdo, não podem contrariar, não podem suprimir nem restringir a eficácia das cláusulas pétreas, da forma federativa de Estado, da separação de poderes, do voto direto, secreto, universal e periódico e dos direitos e garantias individuais? Poderia o poder constituinte revisor, o poder derivado revisor, agir de tal forma? Poderia simplesmente alterar cláusulas pétreas? Observe que o artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias não fala sobre esses limites materiais. Não estabelece qualquer limite de conteúdo ou matéria para o exercício do poder constituinte derivado revisor. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar este caso, acertadamente estabeleceu um entendimento de que o poder constituinte derivado revisor, em que pese não haver expressa menção aos limites materiais no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias, ele não poderia suprimir nem restringir qualquer das matérias, a eficácia de qualquer norma constitucional que se referisse à forma federativa de Estado, à separação de poderes, ao voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individuais. Sobre o argumento de que, se o próprio poder reformador, que tem um poder mais abrangente, que tem um poder de reforma, que tem um poder de alterar a Constituição, que tem o poder de modificar a vontade do poder constituinte originário, não pode fazê-lo, porque as emendas não podem versar sobre estas matérias que aqui falamos, seria ilógico eu admitir que em uma mera pretensão de revisão, de pequenas revisões, eu pudesse conceder este poder ao poder constituinte derivado revisor. Então, se o próprio poder constituinte reformador não poderia, quem dirá o poder constituinte revisor, que possui poderes muito mais restritos e objetivos muito mais específicos e limitados do que o próprio poder constituinte derivado reformador. Então, o Supremo Tribunal Federal pacificou esse entendimento. Este entendimento acabou orientando
aqueles deputados e senadores que participaram da elaboração das emendas de revisão. Observe, portanto, que o poder constituinte revisor já aconteceu 5 anos após o advento da Constituição, não poderá mais acontecer, porque o aspecto temporal já foi previamente determinado, e, portanto, essa norma constitucional é uma norma constitucional de eficácia exaurida, e que, portanto, diferentemente do poder constituinte originário, que é juridicamente ilimitado, o poder constituinte derivado ele é juridicamente limitado, limitado pelo próprio poder constituinte originário. Agora que nós vimos o poder constituinte derivado revisor, nós podemos compreender a sua importância, o seu papel na história do constitucionalismo brasileiro, que se limitou a realizar pequenas revisões de texto para sanar omissões, contradições e lacunas existentes no texto constitucional. Desejo a todos vocês ótimas reflexões, ótimos estudos e até a próxima aula.